Boa tarde. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Nós estamos na semana da transformação da mente. Nós já falamos ontem, anteontem, sobre dois temas muitíssimos interessantes e o de hoje é ainda mais empolgante. Boa tarde. Sim. Vai colocando aí, vai mandando aviãozinho, vai convidando seus amigos. Olá, Michela entrando. Vou te chamar, Michela. Boa tarde. Olá! Tudo bem, amiga? E aí? Ai, estou empolgadíssima com esse assunto de hoje. Eu achei ele assim um dos mais interessantes. Muito bom, muito bom. Pois é, como a gente estava dizendo, né, antes da Michela entrar, nós estamos na Semana da Transformação da Mente. Nós falamos na segunda-feira a respeito de como vencer a alienação. Dissemos, né, demos a estatística que, segundo estudos, 98% das pessoas são alienadas. E nessa alienação elas não se conhecem, elas não sabem o que querem, elas não sonham e vivem no modo automático. E nós falamos também da maneira de estar vencendo essa alienação através de perguntas e do autoconhecimento. Ontem à tarde, olá, Suzane entrando aí, deixa eu ver quem mais entrou, a Vivi, a Denise. Olha, muito bom ter vocês aqui com a gente. Vamos mandar um Muito bom. aviãozinho agora, Michela, para chamar o pessoal, antes da gente entrar no assunto mesmo de hoje à tarde, né? Vamos Mandar aqui. convidar as pessoas. Sim. Quem você se lembrar aí na sua mente que você poderia abençoar a vida dela, né, com esse conteúdo. Vamos falar sobre desbloqueando as emoções. É algo assim muito atual, muito necessário, nesse tempo de tanta gente estressada, ou depressiva, ou ansiosa. Vamos lá, mandando os aviãozinhos aí, já mandei um bocado. Então, Michela, ontem a gente falou, né, a respeito da identidade, né? Quem nós somos e por que que o autoconhecimento é importante e furar a alienação para a gente descobrir a nossa identidade, que o que importa, né, é aquilo que Deus diz que nós somos, mas a nossa identidade é influenciada, né, pela maneira como os nossos pais nos veem, as pessoas nos veem, a gente nos vê. E quem menos interessa são as pessoas, a multidão, que a multidão muitas vezes não nos entende, não vai reconhecer a nossa identidade. Se todas essas formas de ver, tanto a minha quanto dos pais, das pessoas, não estiver alinhada com a maneira como Deus nos vê, com a identidade que Ele nos deu, a gente pode descartar. Tem a acrescentar algo sobre a questão da identidade, Michela? Não, eu acho que ficou bem trabalhado mesmo. Bem claro, né? Pois é. E hoje a gente vai falar a respeito de desbloqueando as emoções. Que o ser humano, né, a gente sabe que tem tanta coisa na natureza, né, que são de três, né, já confirmando assim a forma de criação, a maneira como Deus criou, tem muita coisa de três, se você parar para reparar. E o ser humano é um ser de três aspectos também, tem três dimensões: a dimensão do espírito, a dimensão do corpo e a dimensão da alma. Na dimensão do espírito, a gente sabe, né, quem é cristão sabe como é que resolve a questão espiritual, como é que você se torna saudável espiritualmente, né, tendo a conexão com o Criador, entendendo o sacrifício de Jesus, que o sangue dele nos justifica diante de Deus, e essa conexão com Deus como pai e filho se torna possível. O corpo também, acho que a gente não tem muita dúvida como a gente deve cuidar do corpo,
para ficar saudável, né? A gente pode até não fazer, mas saber o que tem que fazer, a gente sabe. A gente tem que cuidar da alimentação, a gente tem que cuidar de se exercitar, isso todo mundo sabe. Mas quase ninguém fala da alma. A pobre da alma fica esquecida. E lá nessa alma fica tanta coisa suja, tanta coisa mal resolvida, tantos esqueletos escondidos lá naquele quartinho da alma que ninguém mexe, ninguém fala, ninguém vê. E o resultado disso vai para o corpo, vai para o espírito, vai para todo lado, né? Se espalha, né? É. Lembrando que a alma são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nossas vontades, né? A mente, que a gente chama. Exatamente. E aí você fica, de repente, com aquela pergunta assim, né? Será que você em algum momento parou para pensar assim, por que eu tenho a sensação de que eu ando, estou no mesmo lugar, né? Que eu estou vivendo a vida e parece que não destrava, eu quero fazer alguma coisa nova, eu tenho um projeto novo, às vezes eu nem paro, né? Para saber se eu quero fazer um projeto novo e fica tudo no mesmo lugar e a vida vai passando, parece que vai ficando assim meio sem sentido, né? Entra no modo automático. Por que eu começo as coisas e não termino? Por que eu tenho alguma compulsão? Porque é muito comum as compulsões. As pessoas, quando falam em compulsão, elas pensam às vezes em compulsão na área sexual, ou pensam em compulsão alimentar, mas tem muitas outras compulsões. Compulsões por compras, compulsões por cursos, compulsões por adrenalina, querer tudo muito radical sempre para se desafiar. Então, há diversos tipos de compulsões. E toda essa compulsão, ela está revelando uma dificuldade que você tem na sua alma, dentro das suas emoções, que você está querendo compensar com essas compulsões, né? E aí vem os maus hábitos, vem os vícios, tem muita gente que é cristão e que vive a vida lutando contra vícios e não consegue, não sabe o que fazer, e às vezes oram, rezam, jejumam, pede para o orador, por não sei quem ali, orar ou rezar ou fazer alguma coisa nesse sentido e parece que está todo dia do mesmo jeito. Eu já vi cristão dizendo assim, eu tenho até vergonha de chegar diante de Deus para pedir perdão porque eu já pedi tantas vezes e não consigo. E isso acontece verdadeiramente. Às vezes a gente não sabe porque a gente não conversa, ou as pessoas têm muita dificuldade de se abrir, de ter confiança, né? Mas quando você está, como você que lida com pessoas diretamente, fazendo terapia, ou quem trabalha com aconselhamento, vê muito isso. É normal disso acontecer. Isso não acontece só com você ou só comigo, né? E aí, onde é que está isso? Onde é que está escondido? Diz aí, Marcela, onde é que está escondida as causas dessas dificuldades que a gente tem? Então, são os nossos bloqueios emocionais, né? O que são os bloqueios? São eventos afetivos ligados à emoção que a gente viveu lá, geralmente na infância, mas pode ser adulto também, que marcaram fortemente a gente, negativamente, eventos negativos. E aquilo cria um bloqueio no seu subconsciente que a pessoa não consegue mais ficar livre daquilo. Todas as decisões que ela toma, tudo que ela passa a fazer na vida, as escolhas, o subconsciente dela acessa aquela memória negativa e age de acordo com aquilo. Sim. E isso, pensa aí, se eternizando, né, na pessoa. Então, aconteceu lá, geralmente acontece entre os 7 e 14 anos. Assim, a maior parte dos bloqueios emocionais, os mais fortes, bloqueios raiz, que a gente chama, acontecem mais nessa fase. Mas existem bloqueios até antes de nascer, né? Sim. Então, são o acesso que a gente tem, toda decisão que a gente vai tomar, ou escolha que a gente vai fazer, consciente, ela acessa o subconsciente. E o que tem no subconsciente é uma marca, ou várias marcas de bloqueios emocionais. E aí ele vai decidir, nós vamos decidir de acordo com essa marca, que é negativa. Sim. Que a negativa está lá, é forte, ela se faz presente. Então a gente acaba repetindo. Muitas vezes a pessoa fala, eu não sei porquê, eu não quero ser assim. Mas eu vivo repetindo isso na minha vida.
por Uhum. conta de bloqueios emocionais. Então, para acessar isso, pode falar. É muito interessante isso, assim, a gente passa a vida às vezes sem saber que isso existe e acha assim que esses episódios negativos porque estão no passado, que o tempo passou e curou. Não, o tempo cura tudo, o tempo sara todas as feridas. Não sara, não. Não cura nada o tempo. O tempo amortece, né? Sim. Ele não cura, ele amortece. Fica lá guardadinho, escondidinho, e a gente não consegue fazer as coisas diferentes. Mesmo a gente aceitando a Cristo, mesmo a gente tendo uma prática de vida assim, com Deus, mesmo assim, Sim. esses bloqueios impedem a gente de várias coisas que a gente gostaria de fazer e não consegue. É interessante. Aí você pensa assim, tem gente que pode pensar assim, ah, não, eu não sou bloqueado, não, eu tive uma infância muito boa, muito tranquila, será? Na verdade, Eu apanhava muito, mas isso não tem nada a ver, não ligo, já não. desencanei, é assim É, mesmo, é é, tranquilo. e Isso tá aí. lá. Na verdade, o tempo faz você esconder, né? Jogar debaixo do tapete, as coisas mais antigas vão lá pro outro lado do tapete, fica mais longe para acessar aqui no consciente, né? O cérebro tem o inconsciente, o consciente, que é essa parte que você acessa todo tempo aí, quando você está aprendendo, quando você está assistindo aqui uma live, quando você pega um livro para ler, e tem o inconsciente, que você nem se dá conta de que ele está, mas ele está lá. E a maior parte das suas decisões, quando você toma, vai passar por todos esses registros da sua memória. Eu queria saber aqui quem já assistiu o filme Divertidamente. Alguém Muito bom. assistiu? Ah, é um filme Depois interessantíssimo. é muito Eu bom de amo. assistir. Põe aí, pessoal, vocês estão vivos? Quem assistiu o filme Divertidamente? É um filme muito legal. Quem tem criança aí já pode assistir com as crianças. E fala A das Denise tem emoções. 2 filhos lindos. A Vivi eu não sei se tem filhos, talvez tenha. Ninguém assistiu ou ninguém está querendo dizer se assistiu, Michela. É, ninguém Mas fala, hein? se não assistiu, é uma boa sugestão. Dá uma ideia, mais ou menos, né, do funcionamento da mente, de como se registram as memórias. E a partir dali, Aí, ninguém você. assistiu. Ninguém assistiu, né? A Reni, né? Assistiu? Reni Muniz assistiu. Ah, Ih, tem um bocado de gente que entrou, não estava vendo aqui passando. Reni também Olha! assistiu. Oh, Lindo, meninos e meninos, Massaúca. boa tarde. Que bom ver vocês interagindo aí com a gente. Pois Filme de é, criança, o adulto pode pegar vários códigos, né? bastante. Então ali aquele filme, ele dá uma ideia, né, geral, como é que se dão os registros na nossa memória, no nosso subconsciente. E você pode reparar que quando você vai assim para uma idade mais antiga, né, da sua infância, você não lembra de muita coisa, mas os episódios que marcaram fortemente com emoções muito fortes, você se lembra e é capaz de detalhar. Talvez alguns, mesmo gravados muito fortemente, você não lembre, porque podem ter sido episódios negativos e tão negativos que o seu cérebro, para te proteger, esconde tão bem escondido que você não se lembra. Há casos de pessoas, inclusive abusadas, crianças muito próximas, que cresceram nessa pergunta, ele não se lembrava. Aí quando ele começa a investigar o porquê de vários efeitos negativos que ele tem na vida, ele começa a fazer terapia, ele começa a estudar sobre o autoconhecimento, ele descobre que muito desses comportamentos negativos que ele tem, dessa dificuldade, dessa falta de energia, pode ter vindo de episódios negativos e começa a procurar. E quando você começa a realmente procurar, você descobre. Tem gente que descobre coisas que nunca imaginava que tinham acontecido, aí depois vão confirmar com alguém próximo e acessam aquela memória. E é interessante isso que você falou, o efeito, né? Que existe o efeito, é aquela queixa, aquela coisa que a gente reclama que a gente é na vida. Medos, procrastinação, são Sim, efeitos. E a causa são esses bloqueios que estão ligados lá atrás, na infância. Assim, a vida adulta também traz bloqueios, né? sim, Isso a gente pode falar depois. Mas, então, existe uma causa e um efeito. Em geral, o que a gente faz?
a gente tenta tratar o efeito. Então, a gente tenta tratar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a gente tenta tratar com tratamento, com medicamento, com terapia, mas assim, para tentar contornar, administrar esse tipo de vida, né, de vivência. Na verdade, ela é só um efeito. Se você trata o efeito, a causa continua lá registrada no subconsciente. E o efeito vai voltar. O efeito vai voltar. Se ele não voltar desse jeito, ele volta de outro. Porque ele vai escorregando por um lado para o outro, consegue se colocar, consegue se fazer presente. Porque você ainda está preso lá atrás. Então, como a gente desbloquear determinadas emoções se a gente não furar esse bloqueio que está gravado no subconsciente. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Primeiro a gente procura os efeitos, né? Como a gente já vinha falado, compulsões, as mais variadas, são efeitos de bloqueios. Medos, os mais variados, medo de ir ao dentista, medo de altura, medo de entrar no hospital, medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de perder tudo, todos em geral são efeitos de uma causa. Então, a partir do momento que você identifica um comportamento assim nesse sentido, aí é a hora de você se perguntar: de onde está vindo isso? Como é que entrou isso na minha vida? A partir de quando eu comecei a sentir isso? Aí é a hora de você... pode dizer. E é interessante que quando a gente começa nessa busca do autoconhecimento, começa a fazer perguntas, né, vai puxando a pontinha do novelo lá, da lã, você vai descobrindo coisas, e você vê que nem essa pergunta você nunca se fez, por que isso, por que aquilo, sua própria memória começa a vir. Sim. Às vezes você não lembra de determinada cena na infância, episódio, mas à medida que você vai trabalhando isso, você consegue trazer isso à memória, isso vem à tona. É como se tivesse uma cutucada subconsciente, consegue dar uma descobertazinha ali. É isso aqui. Então foi isso que... Será que essa cena que aconteceu com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, quando eu era criança, tem a ver com isso? Aí você já começa a conseguir entender e mapear da onde está vindo isso. Sim. É a causa. Sim. Pois é. Tem pessoas também, eu acho que nem é muito falado isso, mas eu já conheci assim, gente muito desconfiada, que acha assim, se ele chegar num local... se alguém cochichar ali, estão falando dele. Tá falando. Se alguém olhou assim, deve estar olhando que a minha roupa não está muito adequada. Pessoas que se magoam, às vezes, com o olhar de alguém, porque alguém falou ou porque alguém não falou. Assim, com a facilidade. Se isso acontece com você, com alguém próximo a você, gente, tem um bloqueio por trás disso. Isso não é natural, isso não é saudável. Não adianta a gente trabalhar com a pessoa assim, com positividade. Não, vamos lá, você consegue vencer isso. Olha, não tem ninguém falando de você. Veja bem, entendeu? Você começa a contornar. É bom você enfrentar as situações que te incomodam. É positivo, isso não é ruim. Só que se você está com aquele bloqueio ainda inteiro lá, é muito mais sofrido. Você não consegue ir diretamente na causa, você não consegue cortar aquilo ali. Você precisa fazer acesso a esse bloqueio. Tem uma forma de exemplificar mais ou menos como é que são os bloqueios. É como se você... toda tomada de decisão que você vai tomar, e você toma milhares de decisões durante o dia, você acessa, inconscientemente, o seu cérebro já faz, acessa os registros de memória, né? E quando ele passa por cada um desses vários bloqueios que você e eu temos, porque não se engane, a gente não tem só um ou dois, não, tem um bocado. A gente vai descobrindo um, vem outro, vem outro, vem outro, uns mais fortes, uns mais leves, nós vamos descobrindo e vamos desbloqueando. Ao passar por cada um desses, é como se ele perdesse energia. Você vai perdendo energia em cada um desses bloqueios. Isso vai minando a sua energia na tomada de decisão, tanto que você fica mais propenso a tomar decisões equivocadas com base nesses bloqueios. E você fica sem energia para tomar decisões e para realizar as tarefas do seu dia a dia. Literalmente cansado. Sabe quem se esgota facilmente, chega do trabalho e parece que a energia mental foi-se embora todinha? Tem alguma coisa. Travou? Travou?
Travou para Não, vocês, gente? eu tô vendo bem, eu tô te vendo. Tá tudo bem? Michela, tu travou pra mim. Oi, tu tava travada pra mim. Eu tô te vendo Para agora. mim, para mim você estava travada. É? Não sei, pessoal, ninguém respondeu. Aí não sei se não me ouviram. Pois é, eu também não sei, que não tô vendo comentários, mas não, todos os comentários são como se estivessem travados. Tá legal aí? Gente, Mas acabaram de continua. dizer que travou. Voltou, voltou? Gente, se voltou, Voltou. avisa aí pra nós. Minha amiga, a gente tinha escrito agora. Pronto, pronto. Já disseram Ok. aqui que voltou. A Letícia, oi Letícia, oi Reni. Sim, então você fica literalmente sem energia, cansado, esgotado mentalmente por conta desses inúmeros bloqueios, furtando a sua energia. É como se você recebesse assim de manhã aquela carga, né? Como se fosse um copo plástico, que vai entrar o líquido, a água, que é energia, e você tem aquela quantidade de água para gastar durante o dia. E os bloqueios são como se fossem buraquinhos nesse copo. A sua energia vai sendo minada, né? Vai escorrendo por entre esses bloqueios. E aí você não tem. Você perde a maior parte da sua energia na tomada de decisões por conta desses bloqueios, né? Quando você tem essa consciência, pelo menos é o que aconteceu comigo. Meu Jesus, vamos achar esses bloqueios, pelo amor de Deus. Eu quero achar para ontem. Eu quero fazer esses E eu meditos gosto desses. essa forma, né, da gente analisar o bloqueio e a perda de energia do copo. Tem também aquela da bateria, como se a gente Hum, fosse uma bateria que amanhece carregada, só que ela tem vários fios desencapados que estão para fora. Então, esses fios, eles esvaem com a energia que a gente tem. Então, quando você sim, faz o desbloqueio, é como se você encapasse aquele fio. Tem vários fios. Esse fio aqui eu tenho bloqueio. Encapei ele, aí essa energia volta e vai concentrando na bateria. E aí, o que você faz? Você tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude na vida. Você está totalmente cheio da sua força vital para tomar as decisões. E sim. isso é uma coisa que motiva a gente, né, a buscar esses bloqueios, porque à medida que você vai desbloqueando, realmente você vai criando uma força, vem uma energia de dentro de você, energia no sentido de força, viu, gente? Força vital, Sim. vida mesmo, né? Que a gente Coragem, consegue. né? De assumir desafios, É isso aí. fazer coisas que você não fazia. Eu depois vou até dar um exemplo meu. Eu Tá tinha um bom. bloqueio ligado à autoimagem, né? E é um bloqueio muito comum, viu, gente? A maior parte das pessoas tem esse bloqueio de autoimagem. E eu nunca tive problema, assim, pelo menos não me lembro de falar em público. Eu fui tímida uma parte da minha vida, mas essa timidez já ficou para trás. Então, desde a adolescência que eu falo em público, que eu canto, já participei de teatro, já dei palestras. Mas eu tinha dificuldade com a minha imagem em vídeo. Eu não gostava da minha imagem em vídeo. E às vezes eu precisava mandar algum vídeo, eu olhava assim umas 50 vezes antes de mandar o vídeo, porque eu vi uma expressão torta daqui, um negócio da lá. Eu olhava, gente, eu não sou essa daí do vídeo. Eu não me reconhecia. E depois que eu fiz o desbloqueio de autoimagem, eu me desafiei a fazer vídeo e postar. E o interessante é que o primeiro vídeo que eu fiz depois disso, você deve ter visto, Michela, que eu Uhum. comecei postando lá no nosso grupo de mentoria, eu fiz pela manhã, depois que eu tinha acordado, sem passar nenhum protetor no rosto, assim, a cara lavada mesmo, sabe? E eu fiz ali na luz natural e eu gostei da minha imagem, eu não tive É, dificuldade de postar o vídeo, né? Então é uma coisa assim incrível, como você é. muda a forma de se ver, a forma de ver as coisas, a forma de ver as pessoas, e você consegue fazer coisas que você não fazia quando tinha esses bloqueios. Eu tenho um exemplo meu também, mas antes de falar do exemplo, vou aproveitar a galera aí para lembrar para vocês que amanhã, quinta-feira, a gente vai revelar uma surpresa, não é, Emilda? Uma surpresinha para Sim, vocês, tá? é Bem atento, verdade. não faz uma forcinha para aparecer, porque a gente vai revelar uma surpresa. Então, eu tenho um exemplo também de bloqueio de autoimagem. Sim, E
nesse desbloqueio que eu fiz, era uma cena que eu já sabia, que eu já lembrava dessa cena, já tinha relatado essa cena em terapias, mas sempre ficava nisso, relatava a cena e pronto, né? Chorava e tal, e ficava por isso mesmo. E aí, dessa vez, eu fui fundo lá no desbloqueio, da forma que a gente tem que fazer o desbloqueio mesmo, acessar lá no subconsciente. E aí houve uma mudança, não só no meu comportamento, nas minhas atitudes, na minha energia, mas Sim. uma coisa que aconteceu que eu não esperava, eu nem pleiteava isso, eu perdi peso. Olha que interessante. 10 quilos em 6, 7 meses. Precisa achar esse. Esse foi isso, né? Foi um bônus que eu ganhei, sabe? Mas assim, à medida que foi acontecendo, eu fui compreendendo, porque eu comecei a emagrecer, meu marido falou assim, nossa, você está emagrecendo muito, será que está acontecendo nada? Os exames tudo em ordem, eu falei, tá tudo bem, não sei o que é que está acontecendo, mas aí eu comecei a me fazer perguntas e comecei a compreender isso, fazia sentido, foi encaixando tudo com toda a situação, era uma situação de abandono, né, de sentimento de abandono. E aí, a gordura, ela protege você do mundo, para você não ser abandonado, para você não ser tocado, para você não ser magoado. Então, você cria uma capa de gordura que te faz proteger. Tem gente rindo aí, ó. E aí foi isso que aconteceu. Então, assim, foi surpreendente, e você vê que o negócio vai tão fundo que mexe no seu corpo físico mesmo, de fato. Eu não mudei a alimentação, atividade física eu só comecei a fazer agora, depois de 3, 4 meses que eu já tinha emagrecido. Então, não foi nenhuma dessas mudanças. Não estou falando que todo mundo, tá, gente? Não prometo nenhum desbloqueio que emagrece, mas assim, aquilo que está em excesso no seu corpo ou em falta, quando você desbloqueia, se está ligado àquele bloqueio, vai ter mudança. Isso é certo. Sim. O pessoal já começou... A Hilda está aqui no vídeo, falando plenamente, tranquilamente. E ela não fala. Bem à vontade, feliz da vida fazendo live. Então, assim, funciona. Vamos lá, as perguntas. Sim, o pessoal está perguntando aí quais tipos existem, como se desbloqueia. Pode falar aí os tipos, Michela? Alguns mais comuns? Por exemplo, a procrastinação é um bloqueio importante, o bloqueio de autoimagem, que tem a ver com timidez, com dificuldade de se posicionar, com essa coisa que você falou de ir num lugar e achar que está todo mundo falando de você, a necessidade de aprovação, que a pessoa só consegue fazer as coisas baseado no que o outro vai pensar, ou deixa de fazer porque acha que o outro vai achar isso dela. A baixa autoestima, né? O que mais? A escassez, existe bloqueio de escassez, a pessoa que trabalha, ganha dinheiro, está bem, mas não consegue ter uma condição financeira sustentável, parece que esvai. Ganha e perde, né? Ganha, nunca ganha, né? Tem várias formas de... a pessoa que acha que não merece nada de bom. Bloqueio de aprendizagem. A pessoa insegura, que não consegue dar um passo, que não confia em si mesmo, não confia na sua própria capacidade. Tudo isso é efeito de uma causa. E a causa é algum bloqueio emocional que a pessoa vivenciou em algum momento da vida. Pronto, ela deu o exemplo, por exemplo, do bloqueio de escassez, quais seriam alguns efeitos, né? Bloqueio de escassez, a pessoa ou não consegue ganhar nada, ou aquilo que ela ganha, ela perde, ela ganha, ela perde, ela ganha, ela perde. Eu conheço gente assim que não pode receber um dinheiro extra, gente conhecido, familiar. Se chegar um dinheiro extra na conta que ele não esperava, ele dá um jeito de comprar tudo que ele precisa, que ele não precisa, de presentear para o dinheiro não passar para o outro mês. Ele faz isso de forma inconsciente. Para manter a escassez. Para manter, vai manter tendo pouco ali. Tem o bloqueio de autoimagem, um dos efeitos é o que eu falei, a dificuldade de falar em público, ou da imagem em vídeo, ou de tirar foto, ou de chegar num local onde ele sabe que vai ser visto. Isso é relacionado à autoimagem. Bloqueio de aprendizagem, né? Você já acredita que não vai aprender,
Quando começa algum curso, logo no início você já desiste porque acha complicado demais, não consegue entender, são bloqueios de aprendizagem. E tem bloqueios que geram medos, que não tem um nome específico, mas são episódios que geram determinado medo. A gente tem amigos lá na mentoria, por exemplo, que tinham um bloqueio relacionado ao medo de ir ao dentista. Elas tinham pavor de ir ao dentista, que fosse fazer uma limpeza no dente. Só o barulho já iam se tremendo para poder ir ao dentista. Isso, gente, o tempo não curou. Elas iam chegar a 70 anos que fosse. Tinha uma que já é de meia idade, tem uma outra um pouco mais jovem. E o medo continuava ali presente e não ia passar. E elas identificaram, né, o episódio que aconteceu, uma delas acho que na infância, outra na adolescência, e ressignificaram aquilo, voltaram naquela cena, fizeram um desbloqueio. A Cris tá aí, a Cris Tá foi aí, que desbloqueou. Pois é, eu me lembro bem dessa da Cris, Morgana, Valéria, tinha um medo de dentista. Depois do desbloqueio foi uma coisa assim impressionante. Alguém de fora que não passou pelo que elas passaram pode achar e falar, mas que bobagem, uma mulher desse tamanho. Mas para a pessoa não é uma bobagem, porque o bloqueio está lá, o registro dentro da memória dela, do inconsciente, está lá e aquilo, o cérebro dela é como se ela estivesse lá ainda com aquele medo. É meio como se fosse infantil, mas está lá. A dor, né? Essa dor dessa emoção negativa está lá, porque o cérebro ele é atemporal. Sim. Então aquilo que está registrado lá, ele vivencia agora. Então, se eu tomei um trauma, quando eu vou agora naquela mesma, está lá o trauma, está vivo para mim, é atemporal. Então não tem como você aí, ó, eu chorava quando ia. Isso aí. Você fica com aquela trava, com aquela mancha no subconsciente e você vai viver tudo hoje baseado naquilo que está gravado lá atrás. Mas a vantagem de ser atemporal é que a gente pode acessar ele hoje, né? A gente pode acessar exatamente. E essa é a técnica do desbloqueio. O que seria o desbloqueio, né? Desbloqueio é uma técnica, é um exercício mental. É um exercício mental onde você identifica os episódios negativos da sua vida e os principais, que são chamados bloqueios raiz, estão ali, entre 7 e 14 anos ou antes disso. Você pode ter sido bloqueado depois de adulto em alguns outros aspectos, um relacionamento abusivo, um efeito traumático, mas a gente está falando da maioria. Na maior parte dos casos, a maior parte dos bloqueios está ali entre 7 a 14 anos ou até antes dos 7, pode até no tempo da gravidez, pela situação, pelos abusos, pela situação que a sua mãe sofreu, isso pode ter passado, né? Porque esses registros de emoções geram hormônios no corpo e isso passa para o feto também. E tanto que se você não encontrar nesse período aí da sua infância alguma coisa e você tem alterações de humor, tem vários desses efeitos que você identifica negativos, você pode conversar com as pessoas que conviveram contigo na infância, com a sua mãe ou com o seu pai, para tentar descobrir o que aconteceu, se a sua mãe foi abandonada pelo seu pai no momento da gravidez, se tinha muito conflito, se ela se sentiu muito insegura. Isso vai gerar registros no seu inconsciente, infelizmente, e você precisa ter coragem de enfrentar isso. Então, o desbloqueio é uma técnica, é um exercício mental. Primeiro você precisa identificar, né, esses episódios negativos, você precisa ter tempo, né? Ter um tempo, aí entra a hora de você ter aquele tempo de silêncio, né, de solitude. Para você parar uma hora que assim não tem muitos ruídos, que não tem ninguém lhe chamando, que não tem nada para distrair sua atenção. E a gente chama de cair para dentro, né? Olhar para dentro de si, olhar para a sua história e começar a lembrar. Ah, mas isso aí é regressão? Não, gente, isso não é regressão, não. Só uma forma de meditar na sua vida, verificar a sua história, olhar o seu coração e ver qual é o lixo emocional que está guardado lá dentro. Isso é lixo emocional. Eu não sei se vocês já ouviram Augusto Cury falar, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, as pessoas aprendem
a limpar a sua casa, limpam as suas gavetas, limpam o seu escritório, mas não fazem uma faxina nas suas emoções. Você ensina seus filhos a tomar banho, mas você não ensina seus filhos a fazer uma limpeza no coração. E isso realmente é muito importante. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas não é guardar a sujeira no coração, é guardar o coração da pureza. Proteger ele. Proteger ele, exatamente, proteger ele. E a gente precisa mexer, né? Tirar para fora esse lixo emocional guardado, você vai procurar, e quem procura acha, e você vai vasculhar ali a sua infância, a sua adolescência, e vai encontrar esses episódios negativos. Aí é bom você anotar, exatamente, através das perguntas, né? Quando foi que começou isso? A partir de que momento? Aí você começa, mãe, quando eu era pequena, eu era falante ou eu já era assim tímida? Não, você era falante um tempo, mas depois de um tempo você ficou muito tímida. Opa, por quê? A partir de quando? Que época foi isso? Você tinha que idade? Aí você começa a lembrar na sua memória, procurar e você vai identificar. Mãe, desde quando que eu dou trabalho para ir ao dentista? Eu tenho tanto medo de ir no médico, de tomar uma vacina, ou tirar sangue. Toda a vida foi assim? Não, meu filho, teve um tempo que era mais tranquilo, mas depois você tomou um pavor, tinha que idade? Você começa a fazer as perguntas e vai procurando, e vai acessando, e vai anotando esses episódios negativos que você vai encontrar. Aí você anota, e aí é quando você vai fazer o exercício mental. Nesse exercício mental... Só uma coisa, Nilda. Essa questão que você já até falou, que é um exercício mental, mas que a gente... você usou uma palavra aí. Enfim, é só para deixar claro que não é hipnose. Não. Porque a hipnose, a pessoa fica inconsciente e é sugestionada por outra pessoa, pelo profissional, certo? Aqui, nesse exercício mental do desbloqueio, o que é feito é você estar completamente consciente do que você está fazendo. Você está acordado, plenamente acordado. Ninguém te hipnotiza. Inclusive, você pode fazer até sozinho. Então, você está acordado e tem acesso àquela memória. Então, o que a gente está falando aqui é como chegar nesse acesso. Mas, só para deixar claro que não é nada inconsciente, manipulado por alguém. Não. Porque tem um pouco disso, a questão da hipnose, algumas pessoas têm um pouco de medo por isso. Mas não. Você está sempre consciente, lúcido, acordado. Sim, nós fizemos os nossos sozinhos, né, Michela? A gente mesmo aprendeu como fazer e foi fazer. Pode ser que você não consiga fazer da primeira vez, mas você vai tentando até que você consiga. Sim, quer dizer? Na mentoria a gente consegue, na mentoria individual, a gente consegue canalizar bem para a questão própria da pessoa, que hoje a gente está falando bem no geral, né? Para poder dar uma explanada para as pessoas conseguirem entender, que talvez tem gente aqui que nunca ouviu falar de desbloqueio emocional. Mas quando você está numa mentoria individual, é tratado pontualmente seus bloqueios. Sim. Né? E na verdade, o que é que você faz no desbloqueio? Na verdade, você acessa esses episódios e você vai dar um novo significado a eles. Você vai ressignificar aquela história, contar ela de uma forma diferente. Como o seu cérebro é atemporal, para ele tanto faz foi no passado, se é algo que você imagina no futuro ou se é no presente. Então você volta mentalmente naquela cena e ressignifica ela com emoção para poder substituir e registrar no seu subconsciente, né? No seu subconsciente. O bloqueio, ele é feito através de uma forte emoção. O desbloqueio também. Precisa ativar uma forte emoção para ele conseguir furar isso aí. Só assim que a gente consegue furar. Por isso que não adianta ficar enfrentando o medo sozinho, sem ter tem que ter tudo isso em torno dessa ressignificação, que a gente vai falar em outra aula sobre a ressignificação. Mas assim, na hora que o bloqueio, ele precisa da emoção forte para acontecer, e o desbloqueio, ele usa também como combustível a emoção. Então você pode voltar ali naquela situação e através de uma emoção ou de choro ou de ira, você pode
voltar aquilo, falar o que você não falou naquela cena imaginária, ter uma outra reação. Vai que você foi no dentista e o dentista foi muito grosseiro e você pediu para parar, ele não parou, e na hora você ficou inerte, ele fez o procedimento ali a frio, né, sem uma anestesia. Como é que seria a cena diferente, que seria positiva? Você pode imaginá-la a seu modo. E aí resolver aquilo e liberar o perdão para aquela pessoa que causou aquele bloqueio em você. Liberá-la. Aquilo ali não vai ter mais efeito na sua vida, você não vai mais pensar naquilo. E o dia que você pensar, depois de resolvido, você não vai mais sentir dor. Não vai sentir mais o que você sentia quando lembrava daquela situação. Esse é um dos efeitos, assim, uma das confirmações de que você conseguiu fazer o desbloqueio. Quando você consegue se lembrar daquela cena e não sentir mais dor. Contar como se conta um caso a respeito de outra pessoa, sem que aquilo remexa nas suas emoções. Se você lembrar e estiver remexendo, aquilo não está resolvido ainda. Tem essa forma de desbloqueio, tem desbloqueio por carta, que eu já fiz também. Você escreve uma carta, digamos que você identificou, né, que você sofreu bullying na escola e aquilo alterou a sua autoimagem, você criou um bloqueio de autoimagem a partir daquela situação. Você pode fazer uma carta como se fosse endereçada à pessoa que lhe fez o bullying, escrever ali tudo que você tinha vontade de dizer, o que aconteceu, quais os efeitos, como você está indignada. E aí depois disso você rasga essa carta, você queima, você faz algo simbólico como se aquilo estivesse sendo destruído. E depois você escreve uma carta do perdão. Essa carta do perdão você lê com emoção na frente do espelho, são formas de ressignificação. E assim, a gente não se aprofundou em todas as formas, e sim várias formas. A gente conhece algumas e que a gente já testou na gente que funciona, né? Que essa é a diferença, assim, que é até importante falar, tem gente talvez também que nunca ouviu falar em mentoria. Mentoria não é um curso. Um curso você compra lá o curso, ou você vai para aula, ou você assiste às aulas online, tudo bem, tu anota lá o que serviu, o que é que não serviu. Você não sabe se o professor lá aplicou aquilo na vida dele, se não aplicou. A mentoria é algo mais próximo, em que você repassa aquilo, aqueles conceitos, aquelas ferramentas que você viveu, aplicou na sua vida, funcionou para você, e você está ensinando, replicando para outras pessoas, no sentido de que a vida delas também seja transformada como a sua foi. Então é bem interessante. É bem interessante. E aí, na mentoria, a gente consegue fazer ir mais fundo, né, nessas questões, porque aqui a proposta aqui é a gente trazer uma luz, assim, muita gente aí nunca ouviu falar disso, então a gente está trazendo para poder transbordar um pouco disso que tem abençoado nossas vidas. É né? verdade. Lembrando que os bloqueios, eles acontecem toda hora. Então, eu posso ter um problema em casa, fiquei brava com alguém, com o marido, com o filho, e aí, ao invés de guardar aquela raiva ou explodir para cima do marido, eu pego aquela energia que eu tô e vou fazer alguma coisa prática. Sim. Sei lá, algum serviço, a louça que eu tinha para lavar e não lavei ainda, ou a gaveta para arrumar. Para arrumar, vou dar uma corrida ali na rua rapidinho. Canalizar essa energia que ela veio do bloqueio, porque senão a gente bloqueia. A gente pega aquela raiva ou aquela mágoa, aquela tristeza e bota para dentro de novo. E aí pode nascer um novo bloqueio. Então, bloqueio tem todo dia, toda hora tem. E é sempre um exercício que está se desbloqueando ou canalizando essa energia para não se deixar bloquear. Né? Não tem relação só com aqueles bloqueios do passado. Tem no presente também. Acho que é interessante falar isso. Sim. E o bom é quando você entende isso e sabe o efeito negativo que isso tem na sua vida, né? E você sabe o que são, você começa a identificar no seu dia a dia o que pode te bloquear, né? Quando você vai para poder guardar aquilo no coração, você fala, epa, aqui não. Vamos resolver isso. Ou resolve com a pessoa, ou se não der para resolver com a pessoa, resolve sozinho, você mesmo, falando o que queria falar, e perdoando e liberando, e vamos embora. E assim, a Bíblia fala, né, que a gente não deve deixar
se pôr o sol sobre a nossa ira, ou seja, não é para deixar nada mal resolvido. As questões, os conflitos daquele dia é para ser resolvidos naquele dia, não é para deixar para depois. Se você deixar para outro dia, vai guardar no coração e vai lhe fazer mal. Fala sobre a mágoa, né, que a raiz de amargura nos perturba. A Bíblia diz para a gente não guardar a raiz de amargura. E que isso, Davi disse, né, até que enquanto ele estava guardando isso, é como se ele adoecesse, né? Os ossos dele é como se apodrecessem por conta disso. É uma expressão muito forte. Mas hoje a gente já sabe de muitas doenças psicossomáticas que são causadas, são deflagradas por conta desses bloqueios muito fortes. Gente que teve muitos problemas na infância, com o pai, com a mãe, com o padrasto, com o professor, e guardou aquela dor. As emoções que não foram extravasadas, de alguma forma, ficam bloqueadas e podem trazer doenças, criam doenças. Né? Por isso que eles chamam de doenças psicossomáticas. Dizem que, assim, muitos de nós podemos ter marcadores genéticos para inúmeras doenças que nunca irão se manifestar se a gente tiver uma vida emocional saudável, né? Mas as emoções ruins e os bloqueios vão deflagrar essas doenças que estão ali. E é muito interessante. E a gente nunca viu tanta gente adoecida assim desse tipo de doenças, né? De doenças de ansiedade, depressão, de insônia, de câncer, são incidências muito grandes. Ah, não, o câncer não é só disso. Não, realmente não é só disso. Então, uma série de fatores que podem ocasionar, mas é uma doença multifatorial e provavelmente ela não se manifestaria ou se manifestaria num outro momento muito mais para frente da sua vida se você não tivesse guardando essas emoções tóxicas dentro do seu coração, deixando esse lixo emocional acumulado. E aí eu não sei se o pessoal aí está acompanhando a nossa maratona, né? Que a gente veio numa sequência, que tem lógica essa sequência, a gente falou de desalienação, falou de descobrir a sua própria identidade e propósito, e agora a gente fala dos bloqueios, e tudo tem a ver com esse alinhamento nas 3 esferas, né? Do corpo, da alma e do espírito. E não basta desbloquear, a gente precisa instalar novos hábitos. E isso é o tema da aula de amanhã. Exatamente. Então, se vocês estão gostando da aula de hoje, fica a dica para a aula de amanhã, que além de ter uma surpresinha, vai ter também uma continuação dessa questão do desbloqueio. Porque às vezes você desbloqueia, mas você não valida isso. Você precisa validar isso que foi desbloqueado. E esse é o tema da aula de amanhã. De amanhã, pois é. Podia dar feedback pra gente, né? Se tá gostando, se não tá, se tá faltando alguma coisa. Se tem mais alguma dúvida que a gente podia esclarecer, se tem alguma sugestão sobre o tema de amanhã também, que é essa criação de novos hábitos, né? E eu queria falar mais uma coisinha, assim, como está relacionado, você está dizendo um tema um com o outro, o bloqueio com a identidade. À medida quando você cresce, quando você nasce, né, você tem aquela identidade, a sua maneira de ser, o seu temperamento, as suas características, e os bloqueios eles vão aparecendo na sua vida e eles vão distorcendo a sua imagem, de modo que você vai se distanciando da sua identidade. Então você não se enxerga como você é por causa dos bloqueios, causa essa distorção. À medida em que você vai desbloqueando, você começa a se enxergar da maneira como você é realmente, da maneira como Deus te fez, da maneira como Ele programou para você ser. E outro aspecto interessante também é que a gente começa a ter consciência de como a gente às vezes está criando bloqueios nos nossos filhos, né? Na criação é muito comum. Aí você começa a vigiar, meu Deus do céu, estou bloqueando meu filho, deixa eu parar com isso. Não posso fazer isso, né? Quando você está num momento de pressão ali no dia a dia, às vezes nervosa com outra coisa, e o menino fez alguma coisa que você não gostou, que te irritou, e você vai com tudo para cima. Mas menino, você é... Meu Deus, ele não é isso. Ele é a imagem e semelhança do Criador, eu não vou bloquear a autoimagem dessa criança. E você assim como, pode dizer, como um desalienado não aliena outra pessoa, um desbloqueado também,
ele evita o máximo. Quando ele está bloqueando é porque ele não está conseguindo enxergar, mas a gente evita ao máximo bloquear outra pessoa, né? Sim. Então é uma coisa que vale para a sua vida e para quem está do seu lado, quem está próximo de você. Mas é um exercício, né, gente? A gente não faz e perfeitos, não. Não, nem a gente desbloqueou tudo, não. A gente vai enxergando, vai tirando uns e vai aparecendo outros e vai indo. É um processo. É muito rico, é um processo muito rico, né? E é muito gratificante, né, a gente entender isso e tal. Às vezes, assim, eu já me vi já falando coisas, às vezes, para minha filha, eu falo, meu Jesus, o que eu falei? Aí eu chamo ela, converso, dou aquela ressignificada, peço perdão, que a gente tem que saber reconhecer os nossos erros para ensinar, né? Para ensinar que a criança peça perdão, você tem que dar o exemplo. Para ensinar ela a perdoar, você tem que dar o exemplo. Não adianta falar, indicar o caminho de longe. Você tem que ensinar o caminho dentro dele. Isso é bem interessante. Aprende mais pelo exemplo, né? Tô vendo aqui, Reni, né? Acho que é Reni. Minha amiga lá de Brasília. Desde a infância. Explanada de maneira simples, muito bom. Eledi, que é a minha mãe. Olha só, a minha mãe aqui, gente, aprendendo sobre desbloqueio. Que benção. Olha que excelente. Legal. Não tem idade para aprender. Não tem. Vocês falam de maneira bem clara e fundamentada. Graça e interessante. Que bom que vocês estão gostando, gente. Pra gente é bom ter esse feedback, né? Porque a gente está aqui falando que a gente está aprendendo, está vivendo, mas é bom a gente saber se está ficando claro para vocês, se vocês estão entendendo. Que bom. A gente agradece aí. E já que vocês gostaram, se vocês se lembrarem de alguém que pode ser abençoado com esse conteúdo, transmita, manda, compartilha, chama para a live de amanhã, que vai ser a continuação dessa. A gente dá uma recapitulada nesse tema do desbloqueio, que é muito interessante, e já passa para essa instalação e validação de novos hábitos, que seria o pós-desbloqueio, né? Você desbloqueia e não fica pronto. Estou pronto, perfeito, vou enfrentar o mundo. Não, agora você tem energia para poder validar e instalar novos hábitos. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Michela? Eu acho que a gente já deu o nosso recado hoje. Falta o print. O print. Esse print. Gente, tira o print aí, manda para nós. Faz o print aí das dificuldades do piso. Sim. Deu? Pronto. Acho que deu. Né? Então tá, gente, um beijo. Obrigada. Beijo para todos vocês. E fiquem com Deus. E até amanhã, neste mesmo horário, para a gente continuar essa... Olha, estão querendo uma tarefa para hoje aí, a Rene. Minha linda. Opa, pega seu caderninho. Isso, eu ia falar exatamente isso. Diga, Michela, tu começou, pode dizer. Pega seu caderninho, começa a escrever o que você acha que é efeito na sua vida. Ou seja, dessas coisas que a gente citou aqui, de timidez, de procrastinação, de medos, tudo que te incomoda. Não precisa lembrar de tudo, mas muita coisa que te incomoda hoje, que te impede de avançar, de viver uma vida mais plena, anota lá. E tenta buscar de onde vem isso aí. Por exemplo, pode ser qualquer medo, tá? Pode ser medo de barata, medo de altura, medo de falar em público. Medo do escuro. Medo do escuro. Faz um exercício, pega um efeito e tenta encontrar a sua causa. É um bom exercício. É verdade. Gostei dessa daí, do Wikipedia Tarefa. Isso é bom. Saudade de tu, Reni. Um beijo, um cheiro para você, um abraço para todos os meus amigos e amigos da Michela também, a mãe dela, que estão aqui conosco. Beijo grande. Beijo, gente. Tchau, Vamos gente. encerrar. Tchau.